O tema aqui é propriedade industrial das suas diferentes formas. A primeira forma de propriedade intelectual tratada é a do desenho industrial. Um desenho industrial diz respeito a uma forma específica, diferenciada, de um novo produto, de um item, por exemplo, de uma máquina, de um equipamento, de uma cadeira, de um instrumento a ser utilizado pelas pessoas para fazer diferentes coisas. O relevante nesse contexto é um desenho diferenciado. O desenho em si não deve estar ligado ao que o objeto faz. O diferencial está relacionado ao que ele faz, porque se for isso, aí o registro não seria de um desenho industrial, mas sim de uma patente, ou de invenção, ou de modelo de utilidade. O desenho industrial tem alguns requisitos, assim como os itens diversos relacionados à propriedade industrial. Um desenho industrial deve ser uma novidade, ou seja, não existe um registro de um desenho similar a esse. Deve ser original, diferenciado dos anteriores. Deve ter uma utilização, uma aplicação industrial, ou seja, não é algo para ser aplicado somente por uma pessoa dentro de sua casa para um momento específico. Um desenho industrial, ele vigora por 10 anos, mas ele pode ter renovações, prorrogações de 3 períodos de 5 anos para que o proprietário daquele desenho industrial mantenha o direito sobre ele. Outro tipo de proteção que existe é o da marca. É algo bem perceptível. Quando a gente tem uma marca de um carro, de um restaurante, de um equipamento, a gente identifica tudo isso muitas vezes pela marca. Então, ela tem esse objetivo de diferenciar aquele produto, aquele serviço dos demais. Ela é importante de ser registrada e ela tem vigência de 10 anos, mas pode ser prorrogada sem uma quantidade limitada de vezes de prorrogação. Ela é importante de ser registrada porque eu posso estar trabalhando com uma determinada marca e alguém vem e registra, eu preciso deixar de usar aquele nome historicamente utilizado. Uma marca, ela tem uma identidade mais visual. Não posso proteger um som, um gosto, um cheiro por meio de marca. As marcas podem ser de diferentes tipos. Em relação à forma, ela pode ser nominativa, somente com letras. Figurativa, por desenho. Mista, que contém o escrito e o desenho misturados. Tridimensional, como além de estar misturados, a representação acontece de uma forma tridimensional. Em relação à natureza, pode-se ter marcas relacionadas a produtos e serviços específicos. Posso ter marcas coletivas de uma coleção de produtos e serviços relacionados a uma associação, a uma cooperativa. Eu posso ter marcas relacionadas a certificações, como no Brasil existe a BNT, o Inmetro, que certificam diferentes tipos de produtos, ou de serviços, ou de textos, diferentes tipos de certificações da BNT. Outro tipo, e o mais conhecido de proteção industrial, é o de patente. O que é uma patente? É um título de propriedade temporário, concedido aos inventores ou empresas, organizações que desenvolveram aquele produto. E qual que é o objetivo da patente? É valorizar
é possibilitar que aquele que desenvolveu tenha o direito dessa criação e seja recompensado caso seja utilizada por outros. Uma patente pode ser um produto de um processo de fabricação ou um aperfeiçoamento de produto e processos já existentes, com algumas características que serão ditas a seguir. A patente garante ao titular o direito de não permitir que outros utilizem aquela invenção, ou de receber ao licenciar, ao ceder aqueles direitos, seja definitivamente ou de uma forma temporária. Ao depositar uma patente, aquela pessoa passa a já ter um direito, uma expectativa daquele direito sobre a propriedade intelectual. A concessão de uma patente é muito demorada. No Brasil, há muitas críticas em relação à demora desse processo. Então, quando alguém faz o registro, ele tem uma expectativa de direito que vai ser concretizado definitivamente somente com a concessão, mas essa expectativa de direito já permite correr atrás de licenciamento, esse tipo de coisa, já usufruir dos direitos da propriedade industrial. Uma patente pode ser de dois tipos: de invenção ou de um modelo de utilidade. Um de invenção está relacionado a um produto ou um processo inexistente no estado da técnica, ou seja, que não foi patenteado por nenhuma outra pessoa ou organização, e que apresente um progresso, um diferencial e algumas características específicas também. Já o modelo de utilidade é um objeto de uso prático que pode ser utilizado para uma aplicação industrial, que tem uma nova forma, que teve um ato inventivo que se diferencia do desenho industrial, porque o desenho que foi feito está relacionado àquela funcionalidade específica daquele produto. Uma patente tem que ter como requisito novidade, ou seja, não estar em domínio público, não tenha sido divulgado, não seja de conhecimento dos outros. E esses outros pode ser alguém que foi conversado ali sobre aquele assunto de uma maneira mais informal ou uma apresentação para um grande público. Tem que ter uma atividade inventiva, não pode ser algo trivial, algo evidente que qualquer pessoa pudesse fazer no estalar dos dedos. Assim, tem que ter um trabalho efetivo que levou à construção daquela diferença. E tem que ter uma aplicação industrial. Não é algo que a gente só usa no dia a dia, em casa, coisas assim. Uma patente tem que ter requisitos de melhoria funcional, ou seja, a patente tem que ter diferenças que ajudem numa nova forma ou disposição, gerando comodidade, praticidade ou ciência em relação à sua utilização e obtenção. Para ser patenteado, tem que ter uma suficiência descritiva, ou seja, tem que ser escrito de uma forma que alguém consiga entender e realizar. Então, uma patente tem um trabalho grande na sua escrita, tem uma forma específica. Muitas vezes, quem escreve uma patente são pessoas especializadas, escritórios que trabalham só com isso, porque tem muitos cuidados, muito rigor nessa escrita. Essa escrita, então, ela precisa ser dessa forma e de uma forma que alguém entenda e consiga fazer aquilo ali, tendo, obviamente,
os insumos, os equipamentos necessários, se for o caso. Então, a patente, ela protege, ela ao mesmo tempo divulga, no sentido de que quem lê a patente consegue entender como faz o produto, mas ela impede o uso dos outros daquele item patenteado sem a cessão dos direitos por aquele que realizou a patente e teve-a concedida. No Brasil, não são patenteáveis itens com algumas características. Que for contrário à moral, aos bons costumes, segurança, ordem e saúde pública. É difícil fazer uma análise do que é contrário à moral, aos bons costumes, por exemplo, mas são coisas extremas que não são aceitas. Substâncias, matérias, misturas de elementos, o produto de qualquer espécie, bem como modificação de suas propriedades físico-químicas, respectivos processos de obtenção, modificação, quando resultantes do núcleo atômico. Ou seja, energia nuclear é algo de proteção, é algo de direito, sim, de proteção do Estado. Então, aquilo ali não deve pertencer a uma pessoa somente. Também não pode ser patenteado toda ou parte de seres vivos. Alguns anos atrás, o Japão tentou patentear o cupuaçu e não foi permitido. Imagina se tudo que utilizasse o cupuaçu precisasse se licenciar para utilizar. Então isso não é permitido. O que não é caracterizado como invenção? E se não é invenção, não pode ser patenteado? Descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, conceitos abstratos, esquemas, planos, princípios, métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, então métodos específicos. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas, questões estéticas, que são relacionadas a outros tipos de direitos. Programas de computador, apresentação de informações, regras de jogo, técnicas cirúrgicas, todo ou parte de seres vivos, tudo isso não é invenção e, consequentemente, não pode ser patenteado no Brasil. Quem é o autor ou titular da patente? Tá? Esse ou estes autores são chamados de inventores. O titular da patente é alguém que faz aquele depósito, podendo ser uma pessoa, o próprio inventor, uma empresa, a instituição onde a pessoa trabalha, ou pode também ter uma cotitularidade. Quem tem a patente, quem é o titular da patente, pode cedê-la ou não, de forma gratuita ou paga. E quando existe mais de um titular, ou seja, tem uma cotitularidade, o cotitular tem preferência caso aquele direito seja cedido. Então, se duas pessoas desenvolverem um produto e patenteá-lo, se tem alguém que tem interesse de licenciar, a preferência é daquele que participou, que também é titular. Um cuidado enorme em relação à patente é o sigilo e a publicação. Aquilo que é divulgado não pode mais ser patenteado. Por exemplo, se alguém desenvolveu um produto, desenvolveu numa tese de doutorado, fez uma banca, apresentou para a banca, isso passa a ser público. É possível que uma defesa em uma banca de doutorado seja fechada, mas isso precisa ser feito antes que a banca aconteça. Por fim, é importante destacar que não existem patentes mundiais. As patentes são para determinados países. O Brasil participa de tratados internacionais que regularizam e facilitam patenteamentos, quando já aconteceu patenteamento em outros locais, por exemplo. Tá? Mas não existe uma patente global. Se se quer se proteger no mundo todo, em vários locais, tem que fazer uma patente em cada um dos locais.